Enem 2018, uma questão de reações orgânicas. A hidroxilamina NH2OH é extremamente reativa em reações de substituição nucleofílica, justificando sua utilização em diversos processos. A reação de substituição nucleofílica entre o anidrido acético e a hidroxilamina está representada. Está aí a reação, seguindo dois caminhos que nós vamos já analisar em detalhes. O produto A é favorecido em relação ao B por um fator de 10 à quinta. Em um estudo de possível substituição do uso de hidroxilamina, foram testadas as moléculas numeradas de 1 a 5, que também nós vamos já analisá-las. Dentre as moléculas testadas, qual delas apresentou a menor reatividade? Então, como a própria questão diz, nós temos aqui uma reação de substituição nucleofílica. Nós temos aqui o anidrido acético, é uma função orgânica, anidrido, C-O, C-O, isso é um anidrido. O anidrido é formado, neste caso aí, pela reação de desidratação de dois ácidos carboxílicos, que era o ácido acético, que desidratou com outra molécula de ácido acético, formando o anidrido acético. O anidrido acético vai reagir com a hidroxilamina. Vou mostrar isso no mecanismo, mas já adianto aqui, que quando você tem esse C-O, o oxigênio, como ele é mais eletronegativo do que o carbono, o oxigênio fica parcialmente negativo e o carbono parcialmente positivo. Isso no outro C-O também. Oxigênio parcialmente negativo, carbono parcialmente positivo. E aqui nós temos um nucleófilo. A hidroxilamina é um nucleófilo. Um nucleófilo, ele tem afinidade por carga positiva. No caso aí tem afinidade por carga parcialmente positiva. Por que que ele é um nucleófilo? Porque o nitrogênio tem um par de elétrons e a hidroxila também tem um par de elétrons. Então, esse nucleófilo ele vai atacar ou com o par de elétrons do nitrogênio, que seria um ataque, ou então com o par de elétrons do grupo OH, da hidroxila, que seria outro ataque. Por isso que são formados dois produtos diferentes. Se o ataque acontecer com o grupo OH, caminho vermelho, vai formar esse produto A. Como é que eu sei que é o OH que está atacando? Nós vamos ver isso no mecanismo. Mas quando o oxigênio ataca o C-O, ele vai ficar ligado lá no C-O, no produto A. Quando é o nitrogênio que ataca o C-O, ele vai ficar ligado no C-O lá no produto B. Se você olhar, tanto no caminho A como no caminho B, um dos produtos é comum, que é o ácido acético, aqui é um ácido carboxílico. A diferença é quem vai ficar ligado no C-O, nessa carbonila, do outro produto. Ou é o oxigênio, ou é o nitrogênio. E aí eu vou lhe mostrar agora em detalhe como é que ocorre esse mecanismo. Alexandre, daria para o aluno resolver essa questão sem a utilização do mecanismo? De certa forma, sim. Desde que ele percebesse, vou lhe mostrar como era possível resolver a questão sem o mecanismo, mas quando a gente fizer o mecanismo ele diz passo a passo como é que a reação ocorreu. Então o mecanismo ele esclarece tudo sobre a reação. Mas o aluno deveria perceber que após esse ataque, quando o nitrogênio ou o oxigênio vai se ligar nesse C-O, a ligação aqui se quebra, essa ligação se quebra. E aí quem vai ficar ligado nesse oxigênio? Obrigatoriamente um hidrogênio. Quando essa ligação se quebra, quem vai se ligar ao oxigênio? Obrigatoriamente um hidrogênio, formando o ácido acético ou ácido etanóico. E aí quem vai ficar ligado no C-O? Ou o oxigênio ou o nitrogênio. Ou o oxigênio ou o nitrogênio. Se você olhar, quando se ligou o oxigênio, o que é que está faltando aqui? H2NO, está faltando o hidrogênio. Cadê ele? Está aqui. Então o hidrogênio veio para cá e o resto da molécula ficou ali no produto A. E esse aqui agora, tem OH, NH. OH, NH2. Cadê o outro hidrogênio? Está aqui.
Então, o que é que o aluno deveria perceber? Que está sendo fundamental o hidrogênio ligado ao nitrogênio, como também o hidrogênio ligado ao oxigênio. Quando é o oxigênio que ataca, esse hidrogênio vem parar no ácido carboxílico. E o resto da molécula se liga na outra parte do anidrido após a quebra dessa ligação. Quando é o nitrogênio que ataca, um desses hidrogênios do NH2 fica lá no ácido carboxílico. O outro fica lá na molécula formando o produto B, OH-NH. OH-NH2, o outro hidrogênio está lá. Então, para essa reação ocorrer, é o ideal que haja um hidrogênio disponível, para que esse hidrogênio vá fazer parte do ácido carboxílico. Então, sem olhar o mecanismo que eu vou mostrar, o aluno deveria procurar em qual desses itens, porque ele pergunta qual é a molécula menos reativa. Em qual desses itens não haveria esse hidrogênio disponível, ou na hidroxila, ou no nitrogênio, para que houvesse a formação do ácido carboxílico, que é o ácido acético. Aqui na primeira molécula nós temos hidrogênio tanto no oxigênio quanto no nitrogênio. Na segunda molécula tem hidrogênio no nitrogênio, não tem no oxigênio, porque aqui é um carbono, CH3, como aqui também é um carbono, CH3. Na terceira molécula tem hidrogênio tanto no oxigênio quanto no hidrogênio. Aqui é CH2CH3, o etil. Na quarta molécula não tem hidrogênio nem no oxigênio, porque aqui é um CH3, aqui é um CH3, aqui é um CH3. Não tem hidrogênio nem no oxigênio, nem no nitrogênio. Na quinta molécula tem hidrogênio no oxigênio. Então, qual dessas 5 moléculas é a mais reativa? É a menos reativa? Exatamente a molécula 4. Aquela que não tem hidrogênio ligado nem no oxigênio, nem no nitrogênio. Que para nós, na minha prova de referência, que é a prova rosa, seria o item D de dado. Então, era possível resolver sem o auxílio de um mecanismo? Era, desde que o aluno, eu repito, percebesse que aquela ligação vai ser quebrada. Agora, quando eu mostro o mecanismo, eu indico passo a passo como é que a reação ocorre e aí fica tudo muito esclarecido. Vamos mostrar o mecanismo para formar o produto A. Nós temos aqui o anidrido acético e o nucleófilo, que é a hidroxilamina. No produto A, quem ataca é o par de elétrons disponível no oxigênio. Esse par de elétrons, a seta curva em mecanismo, indica o movimento de um par de elétrons. Esse par de elétrons vem e ataca esse carbono do C-O. O oxigênio vai se ligar no C-O. O carbono não vai ficar com 5 ligações, então essa ligação se quebra. Okay? O par de elétrons vai ficar com o oxigênio, formando um carboxilato, que é o acetato, formando aqui um carboxilato, que é o acetato, que são 2 carbonos. E quem se ligou lá no C-O? O oxigênio. O oxigênio veio e se ligou lá no C-O. Se você olhar, o oxigênio já tinha 2 ligações, uma com nitrogênio, outra com hidrogênio. E agora ele forma mais uma ligação, que é a ligação com o C-O que ele acabou de atacar. Quando ele faz isso, ele fica com 3 ligações. O oxigênio você está acostumado a vê-lo com 2 ligações. Quando o oxigênio está com 3 ligações, é um oxigênio que fica com a carga formal positiva. Então agora, nessa primeira etapa do mecanismo, nós tivemos a formação do carboxilato e ainda não é do produto A. Se você olhar, eu diria que é o produto A protonado. Ou seja, é um produto A com hidrogênio a mais. Veja, o hidrogênio a mais está aqui no produto A e o hidrogênio a menos está no carboxilato. Então, o que é que vai acontecer numa segunda etapa desse mecanismo? O carboxilato vai abstrair o hidrogênio desse produto A protonado. Quando ele ataca o hidrogênio, o par de elétrons do hidrogênio vem formar os 2 pares de elétrons livres do oxigênio. Então, o carboxilato se transforma no ácido carboxílico, que é o ácido acético, ou ácido etanóico, e agora o produto A não está mais protonado, ele perdeu um H+. Então, está aí a reação. Foi fundamental ter o quê? O hidrogênio ligado no oxigênio. Por quê? Porque quando essa ligação se quebra, formando um carboxilato, na segunda etapa o carboxilato abstrai esse hidrogênio, e aí forma o ácido carboxílico e o produto A. Então, no produto A, quem, na verdade, atuou como nucleófilo, com afinidade por uma carga parcialmente positiva, foi o oxigênio
da hidroxilamina. Pois eu vou mostrar agora o mesmo mecanismo, só que quem vai atuar como nucleófilo é o par de elétrons do nitrogênio. Mesma coisa, está aqui o anidrido acético, o par de elétrons do nitrogênio vem e ataca. Quem é que vai se ligar agora nesse C-O? É o nitrogênio. O nitrogênio já tinha 3 ligações, 2 hidrogênios e uma ligação com a hidroxila. Quando ele se ligar lá no C-O, vão se formar 4 ligações. E essa ligação se quebra. Forma-se o carboxilato e o nitrogênio agora tem 4 ligações. Essa nova ligação que se formou e as 3 que já tinha, 2 hidrogênios e uma hidroxila. O nitrogênio que você está acostumado a ver é um nitrogênio com 3 ligações, como na amônia, NH3. Quando o nitrogênio fica com 4 ligações, ele fica com a carga formal positiva. Então, o que é que nós temos agora? Nós temos um carboxilato e o produto B protonado. O que é o produto B protonado? O produto B com hidrogênio a mais. Ó. Veja que o produto B é NH, aqui tem NH2. Então, o que é que está faltando? O carboxilato vai e abstrai esse hidrogênio. Quando o carboxilato abstrai o hidrogênio, o carboxilato se transforma no ácido carboxílico, que é o ácido acético, e o produto B que estava protonado, o parzinho de elétrons vem e forma o par de elétrons livre do nitrogênio. Então, é fundamental que haja ou um hidrogênio ligado no oxigênio ou um hidrogênio ligado no nitrogênio, para que essa reação possa ocorrer com um mecanismo favorável e, consequentemente, com uma boa velocidade. E isso poderá ocorrer na espécie 1, que tem hidrogênio tanto na hidroxila quanto no nitrogênio. Na espécie 2, porque tem hidrogênio no nitrogênio. Na espécie 3, tem hidrogênio no oxigênio e no nitrogênio. Na espécie 5, tem hidrogênio no oxigênio. Mas na espécie 4 não tem hidrogênio nem no oxigênio nem no nitrogênio. Eu já falei para você que esses tracinhos aqui representam CH3, né? CH3, a gente está usando o modelo que a gente chama de traço ou esqueleto. Não está mostrando nem os carbonos nem os hidrogênios. Então, essa molécula essa espécie 4, ela não tem hidrogênio ligado nem ao oxigênio nem ao nitrogênio. Então, ela é a espécie menos reativa para essa reação, que é uma reação de substituição nucleofílica. Por que é uma substituição? Porque se a ligação se quebra aqui, ó, é como se essa parte da molécula estivesse sendo substituída pelo hidrogênio e essa parte da molécula estivesse sendo substituída pelo ONH2. Isso para o caminho A. Para o caminho B, foi substituído pelo hidrogênio e essa parte da molécula foi substituída pelo NH-OH. Então, é uma substituição nucleofílica, porque a reação está ocorrendo na presença de um nucleófilo. No gabarito dessa prova de referência, nós temos aí o item D de dado. Só para finalizar, e eu não ter deixado nada sem falar, porque o nosso objetivo, mais uma vez eu repito, não é apenas marcar o item, mas aprofundar tudo o que a questão precisa. Por que o oxigênio com 3 ligações ele fica positivo? Isso é o que a gente chama de carga formal. Uma maneira de você perceber a carga formal é você imaginar que as ligações covalentes fossem partidas ao meio. Se você partir essas ligações ao meio, ó, de forma que um elétron fique para um lado e um elétron fique para o outro, com quantos elétrons o oxigênio ficaria? 1, porque você partiu a ligação ao meio. 2, porque você partiu a ligação ao meio. 3, porque você partiu a ligação ao meio. Com o par de elétrons que já tem ali, ficam 5 elétrons. Qual é a valência do oxigênio? O oxigênio é da antiga família 6A, atualmente família 16. Então a valência do oxigênio é 6, mas ali ele só tem 5 elétrons. Então, como está faltando 1, a carga formal é mais 1. Do mesmo jeito, você pode fazer aqui, ó. Se você partir essas ligações ao meio, imaginar que elas estão sendo canceladas ao meio, vai ficar com quantos elétrons de nitrogênio? 1, 2, 3, 4. Você partiu cada ligação dessa ao meio, o nitrogênio ficou com 4 ligações. Qual é a valência? 4 elétrons, desculpem, né? Partindo das ligações ao meio, o nitrogênio ficou com 4 elétrons. Quanto é a valência do nitrogênio? O nitrogênio é da antiga família 5A, atualmente família 15. Então a valência dele é 5, ele tem 5 elétrons na última camada. Ele tem 5 elétrons. Se você partisse as ligações ao meio, você só ficaria com 4 elétrons. Então estaria faltando 1. Por isso que a carga formal é mais 1. Então mais um assunto que você aprendeu aí.
como calcular a carga formal de um átomo quando ele tem um número aparentemente anormal ou aparentemente não muito comum de ligações. Não é muito comum o oxigênio ter 3 ligações, ele tem uma carga formal, mais 1. Não é muito comum o nitrogênio ter 4 ligações, é mais comum ele ter 3. Ele fica com a carga formal diferente de 0, no caso aí mais 1. Então, além de aprender o mecanismo de uma reação como essa, você ainda aproveitou aí para aprender o que é carga formal. Sem dúvida, foi uma das questões consideradas mais difíceis da prova de 2018. Dava para resolver sem o mecanismo, eu mostrei que sim, mas exigia uma certa maturidade muito grande do aluno em relação a reações orgânicas, particularmente reações de substituição. Aquele aluno que conseguisse, que já tinha experiência com o mecanismo, sem dúvida, a questão ficaria bem mais fácil. Mas trabalhar com o mecanismo é realmente um nível mais alto. Ok? De qualquer forma, questão lindíssima de reações orgânicas, reações de substituição nucleofílicas, e nós marcamos o item D de dado.